Olá, amigos. Eu sou Regis Silva e esse é nosso quadro Falando de Espiritismo. Hoje iremos abordar o seguinte tema com os amigos. O que os outros pensam sobre você reflete quem eles são, não propriamente quem você é, né? Esse é um tema que nós iremos hoje abordar. Eu quero vos dizer o seguinte: eu achei esse texto em um site. Na descrição do vídeo eu vou lhes dizer onde foi que eu localizei. Não é um texto espírita, mas é um texto coerente, né? E nós transformamos alguns elementos do texto e trouxemos ele para discutirmos também aliado à visão espírita, ok? Eu gosto muito dessa frase da Joana de Ângeles, que eu acredito que ela reflete e remete muito à frase que o Cristo, certa vez, quando trouxeram até ele o caso da mulher adúltera, que queriam que ele desse o seu parecer, já tinha gente até armados com pau, pedra, para aplicar a lei que era determinada por Moisés. E nessa passagem evangélica, acredito eu, conhecido de todos, ele diz: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, não é? E Joana de Ângeles diz também em relação a essa frase do Cristo, ela nos traz essa frase dela, que eu acredito que é uma síntese de tudo. E o quanto nós não temos a capacidade de estar julgando quem quer que seja, tampouco condenando. E ela diz o seguinte: antes de julgar alguém, deveremos conhecer todo o seu passado, desde seu nascimento, e ainda conhecer todas suas encarnações anteriores, para saber entender as razões, acho que aqui a pessoa errou, né? As razões que levaram esta pessoa a cometer determinada ação. Aí eu vos pergunto: nós temos esta capacidade de conhecer todo o passado da pessoa, desde o nascimento, e conhecer todas as suas reencarnações anteriores? Logicamente que não, porque isso é uma condição dos espíritos superiores. E nós não estamos ainda nessa condição. Por isso que nós devemos sempre nos policiar em relação a determinados julgamentos, em relação a determinadas opiniões pessoais, em relação a determinadas críticas. Entretanto, meus amigos, com frequência pretendemos que os outros nos entendam, que compreendam nossas decisões e as compartilhem, ou que ao menos nos apoiem. Quando não fazem o que queremos, nos sentimos mal, nos sentimos incompreendidos e até rejeitados. É evidente que isso é difícil de aceitar. Todos necessitamos que, em algumas situações, alguém acolha nossas emoções e decisões. É perfeitamente compreensível. Contudo, sujeitar nossa felicidade à aceitação dos demais ou tomar decisões com base no medo de que os outros não vão nos entender é um grande erro. Um grande e inovinável erro. Porque o que os outros pensam sobre você, na realidade, diz mais sobre eles do que sobre a sua pessoa. O que pensam reflete, com certeza, o que são eles, não quem é você. Quando criticamos alguém sem usar a empatia de nos colocarmos em seu lugar e sem, ao menos, tentar compreender o ponto de vista do outro, na realidade, expomos nossa forma de ser. Quando alguém diz ao mundo que você é uma má pessoa, esta atitude revela que ela é insegura, tem um pensamento duro e cheio de estereotipos. Vamos fazer aqui uma pausazinha e vamos
esclarecer alguns pontos do que nós acabamos aqui de ler. Olha, e eu sempre gosto muito de trazer exemplos ocorridos conosco, para que os amigos tenham uma ideia, façam uma ideia melhor em relação àquilo que a gente está discutindo. E por que às vezes eu trago exemplo ocorrido conosco, ocorrido com pessoas conhecidas? Para que a gente todos possamos nos enquadrar, né? E tenhamos a percepção que ainda somos humanos. Mesmo, claro que estamos diante da doutrina espírita, mas mesmo assim ainda temos nossos equívocos e nossas falhas. Então eu vou lhes contar 2 episódios diferentes que ocorreram conosco. E para vocês perceberem que, com diferença de tempo, e a lição parece que deveria ter sido aprendida por mim desde o início e não foi. Existia um médium que se tornou dirigente de uma casa espírita da qual eu frequentava. E eu não concordava de forma alguma com as atitudes que ele tinha em relação a determinados ocorrências, a postura do falar, né, de exigir, enfim, e aquilo ficava aperreado que só. E fui levar isso, essa minha inquietação quanto à postura e personalidade desse médium, a uma amiga. E cheguei para ela dizendo: eu não concordo com isso, com aquilo, ele é arrogante, prepotente, ttt, tá. Ela olhou para mim e disse: mas sabe por que você não concorda com tudo isso? Eu disse: não, por isso que eu vim buscar o seu conselho e auxílio. E ela disse: porque você é igual a ele. Só que você não está na condição de externar o que ele está. Aquilo ali, meus amigos, caiu como uma luva de boxe, porque eu recebi uma bufetada no ego. Meu ego ficou bem macio. Eu fiquei com vergonha, porque eu não tinha até então atenado que era isso mesmo. Por isso nós devemos tomar muito cuidado com aquilo que a gente aponta no outro. Porque no outro nos traz inquietações, porque talvez ele esteja externando algo que nós nutrimos interiormente e por alguma razão não colocamos para fora. Mas quando vemos o outro explicitamente, aí a gente desce a madeira, não é? E outra vez, passou-se esse tempo, eu deveria ter aprendido essa lição, por alguma razão não aprendi, e certa vez estava tecendo outros comentários em relação à figura do nosso convívio, quando o espírito amigo do Aldo nos apareceu e disse o seguinte: recolhe todas essas críticas que você está tecendo contra esta pessoa, porque todas elas te pertencem. E com ele também eu aprendi que muitas vezes aquilo que nós criticamos no outro é aquilo que nós retemos em nós. Enfim, então a gente tem que tomar muito cuidado e nos policiar muito em relação a determinadas críticas, em relação a determinados pré-julgamentos que nós fazemos ao outro. Porque tudo também, de uma certa forma, se refere a nós mesmos, não é? Então, é aquela coisa que também Jesus nos chamou a atenção, né? Para que nós, muitos vê o arqueiro, né? No olho do outro, não vê a trave nos nossos próprios olhos, não é isso? Quem critica o que não é, não compreendeu ou não quer aceitar. A crítica destrutiva é um martelo que usamos criminosamente ante o respeitável esforço alheio. Essa frase está no livro Alvorada Cristã. A crítica destrutiva é um martelo que usamos criminosamente ante o responsável esforço alheio. Quem faz crítica destrutiva
realmente alguém que está padecendo de recalque, não é? Eu tenho visto muitas pessoas deferindo determinadas críticas por conta do despeito, por conta do seu orgulho, da sua vaidade e da inveja. São pessoas enfermas. Então existe, logicamente, a crítica construtiva e existe, na maioria dos casos, e muito comum, a destrutiva. E se nós temos essa mania, esse vício de assim proceder, eis a hora da gente mudarmos esse comportamento, porque é um comportamento criminoso, não é? A palavra fere, não fere? Mas a gente tem que tomar cuidado com ela. E eu conheço muitas pessoas, e acredito que vocês também, que a gente compra algo, ou a gente realiza algo, ou a gente faz uma comida tal e essa pessoa nunca está contente com os nossos feitos. Sempre nos aponta uma criticazinha ali ou acolá. E tem pessoas que são muito sensíveis, termina absorvendo aquela crítica e nunca mais volta a fazer aquilo que estava tentando ou que realizava, porque dá muita importância, repito, ao que o outro pensa ao seu respeito. E a gente tem que ter, primeiramente, meus amigos, amor próprio. Segundo, autoconfiança. Sabe? Tem pessoas que passam a vida toda é, tentando agradar o outro. Isso é uma pobreza de espírito muito grande. A gente tem que ser o que é. Nós temos que ter autenticidade. Nós temos que ser originais. Seja com os nossos defeitos, com as nossas qualidades. Quantas pessoas não estão aí, nesse exato momento, fazendo determinada coisa, a contragosto, só para agradar outros? E muitas vezes esses outros nem sequer se apercebem desse sacrifício e nem sequer reconhecem os nossos esforços. Não é verdade? O mais certo é que por trás de uma crítica destrutiva quase sempre se esconde o desconhecimento ou a negação de si mesmo. Na verdade, muitas pessoas lhe criticam porque não compreendem suas decisões, não caminham com os seus sapatos, não conhecem a sua história e não entendem a verdadeira razão de ter escolhido o caminho que escolheu. Muitas pessoas ainda vão lhe criticar por desconhecimentos mais profundos sobre o seu jeito e, sobretudo, por serem arrogantes e pensar que são os donos absolutos da verdade. Em outros casos, as pessoas lhe criticam porque veem refletidas em você certas características ou talentos que não querem reconhecer. O escritor francês, e me permita que eu não fui ao Google Tradutor para saber, deixa eu ver aqui, para saber a pronúncia correta do nome dele, mas vamos dizer que seja Jules Renard ou Renard, enfim, afirmou com precisão: nossa crítica consiste em reprovar nos outros as qualidades que cremos ter. Isso é feio, gente. Nossa crítica consiste em reprovar nos outros as qualidades que cremos ter. Olha, quem assim procede é uma pessoa recalcada, não é? É uma pessoa mal amada, né? É uma pessoa muitas vezes cruel. Não consegue reconhecer as qualidades dos outros e ou muitas vezes tem determinadas qualidades, mas não consegue reconhecer no outro porque acredita que deve ser a única pessoa a ter essas qualidades. Conheço muita gente assim. Por exemplo, uma mulher que é maltratada pelo seu marido pode criticar duramente o divórcio. É uma forma de reafirmar sua posição. Diz a si mesma que deve seguir suportando essa situação. É
O curioso é que quanto mais tóxica seja a crítica, mais forte se revela a negação de seus sentimentos. É verdade. Eu vou aqui lhes dizer o seguinte: existem grupos de homossexuais que apoiam o político chamado Jair Bolsonaro, né? Aí a gente fica de como é possível isso? É um senhor que tem duras críticas ao movimento gay, à homossexualidade, e existe gays que o criticam. São gays que estão mal resolvidos com a própria sexualidade, né? Talvez ele acredite que a sua sexualidade seja algo errada, seja uma doença, seja um pecado. E procura alguém para os punir. São masoquistas, né? Consciente, né? Na questão, vamos dizer assim, não física, mas moral, né? Então a gente conhece esse tipo de pessoas que passa determinadas coisas e tem um pensamento totalmente oposto, porque querem é o que nós podemos chamar de autopunição, que também é uma caracterização de alguém mal resolvida que não tem um amor próprio. Na prática, em algumas ocasiões, a crítica destrutiva não é mais do que um mecanismo de defesa conhecido como projeção. Neste caso, a pessoa projeta nos outros os mesmos sentimentos, desejos ou impulsos que lhe são muito dolorosos e com os quais não é capaz de conviver, de maneira que os percebe como algo estranho e que deve ser castigado. É aquilo que nós falamos. Autoculpa, né? Autocastigo, enfim. Como sobreviver às críticas? Ninguém gosta de ser criticado, principalmente se as críticas se transformam em duros ataques verbais. Infelizmente, nem sempre podemos evitar estas situações, mas devemos aprender a lidar com elas, sem que as mesmas nos afetem em excesso. Quem gosta de ser criticado? Ninguém, né? Eu hoje, digamos que eu aceite com mais é, 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 humildade determinadas críticas, mas antes não. Mas antes eu tinha arrogância, prepotência que eu condenava lá naquele médio espírita da casa que eu frequentei. Eu achava um absurdo a sua postura, mas intimamente também eu tinha a mesma postura. Com o passar do tempo, a gente vai mudando, gente. Porque é de lei mudarmos. Porque se a gente não muda, a gente estaciona. E se a gente estaciona, a gente perde o melhor da vida, que é o progresso, que é a evolução que todos nós estamos destinados a conquistar. Não é verdade? E, graças a Deus, a doutrina espírita tem sido, para mim, acredito que para todos vocês, esse exímio professor, esse exímio educador, né? Quantas mudanças eu já não fiz e já não moldei na minha personalidade, por conta dos ensinamentos espíritas. Não só pelos os ensinamentos espíritas, mas principalmente por ter compreendido e ter decidido trazer ele para a prática e não apenas ficarmos na teoria. Como faço para resolver isso? Aqui estão algumas estratégias diferentes, porém eficazes. Como lidar bem com as críticas? Vamos lá. Coloque-se coloque no lugar de quem lhe critica. Eu faço muito isso, né? A empatia é um poderoso antídoto contra a raiva. Não podemos ter raiva de alguém quando compreendemos como se sente. Gente, compreensão é tudo, né? Eu acho que também deve ser uma das condutas do espírita, porque nós já temos conhecimento da lei de causa e efeito, da reencarnação, não é verdade? Então, muitas situações relacionadas ao outro, mesmo aquelas que podem de uma forma indireta ou direta nos atingir, tem que ter de nós essa compreensão.
Nós temos que nos colocar no lugar do outro. E quando nós fazemos isso, gente, o perdão passa a ser melhor trabalhado. Porque a gente nos colocou no lugar do outro. Aí a gente vai ver, não que a Joana de Anjos nos pede, porque nós não temos a condição de analisar as pessoas desde o seu nascimento e também através de suas vidas anteriores. Mas a gente pode estar fazendo avaliação do outro em determinadas atitudes mais dele. O tipo de vida que ele teve na infância, o tipo de educação que ele teve ou a educação que ele não teve. Muitas vezes foi a educação que ele não teve que fez com que ele chegasse a tomar essa atitude e chegasse a ele ter esse pensamento. É uma regra geral? Não. Mas tem seres humanos que, infelizmente, isso muito contou e tem contado na formação do seu caráter, da sua personalidade. Enquanto muitos passaram por aquilo, mas responde, né? Tem outra postura mediante a vida. Aí, qual é a diferença? É porque esse espírito foi mais trabalhado na vida anterior do que a daquele que a educação fez todo o sentido na formação do seu caráter. Tanto a educação quanto a falta dela. Entenderam? Por isso, da primeira vez que alguém lhe criticar, tente se pôr no seu lugar. Ainda que essa pessoa não seja capaz de se colocar no seu lugar. Assim verá que é provável que se trate de alguém míope dos olhos da alma. Interessante, né? Ou que ainda não teve a sua experiência de vida e guarda muita amargura e ressentimento. Dessa forma, perceberá que não vale a pena se aborrecer pelas palavras ditas com raiva. Desculpem. Quantas pessoas nos criticam ou nos acusam ou tentam nos ferir de alguma forma ou tentam mexer com a gente de alguma forma porque estão trazendo dentro de si determinados rancores, amarguras, né? Questões mal resolvidas. E são aquelas pessoas agressivas, são aquelas pessoas negativas. Então sempre está procurando algo, alguém para criticar. Não tem pessoas assim. Eu conheço pessoas assim no Facebook. Nunca tem uma palavra positiva. Sempre está trazendo postagens negativas, enaltecendo a negatividade, criticando o mundo e que é o caos, aquilo outro. Ela própria não faz nada para mudar. Ela própria talvez nem se dê conta que suas críticas apenas servem para alimentar o caos já instalado nesse mundo cão que ela acredita que é dessa forma por conta da sua miopia de alma, né? Então, essas pessoas também merecem de nós bastante compreensão, sinceridade, mas usar da sinceridade com doçura, porque são pessoas que se melindram com uma facilidade muito, muito fácil. E também são pessoas que são impacientes e a gente tem que ter com elas muita paciência, mas muita mesmo. Interessante que outro dia a Lucimar nos trouxe ao grupo, né, o tema paciência. E eu esqueci de falar. Só lembrei depois, mas como que a coisa anda, né, gente? E a gente tem que acompanhar os quadros de uma frase que o Aldo certa vez falou, que ele diz que se existe o sentimento que mais aproxima as criaturas de Deus, é a paciência. Então, se nós somos impacientes, nós somos seres que estamos um tantinho quanto afastados da divindade, né? Mas se nós trabalharmos essa paciência em nós, essa paz, certamente vamos nos aproximar mais do Criador. Por quê, gente? Porque aí nós estamos criando, né, nós estamos criando ao nosso redor determinadas energias propícias para que os bons espíritos entrem em contato e venham nos auxiliar sempre que a necessidade aparecer.
Segundo passo, entenda que é somente uma opinião, nada mais. O que os outros pensam sobre você é a realidade deles, não a sua realidade. Então as pessoas estão lhe julgando segundo as suas experiências, valores e critérios. Se tivesse caminhado com os seus sapatos, talvez andando pelos mesmos caminhos que você percorreu, é provável que pensariam diferente. Portanto, assume de vez que essas críticas, na realidade, são apenas opiniões jogadas ao vento, nem mais nem menos, que são absolutamente tendenciosas. Por outro lado, você poderá valorizá-las se perceber que pode tirar proveito delas. Mas você pode simplesmente desprezá-las. Jamais permita que as críticas arruinem o seu dia, seu projeto ou até mesmo as suas conquistas. Terceiro passo: devolver a crítica com graça. Meus amigos, outro dia aí, recentemente, o Papa Francisco disse, ao contrário do Aldo, que o sentimento que mais aproxima a gente de Deus é a paciência. O Papa Francisco disse que é o humor. Eu não tenho dúvida, gente. Muita coisa pode ser resolvida com humor. Eu acho o humor uma das ferramentas mais inteligentes que nós temos, mas aí a gente tem que saber usá-lo, né? Porque nem é todo mundo que entende o humor. Infelizmente, tem pessoas que têm determinadas dificuldades. Mas aí a gente vai e fala ele de uma forma bem simples para que todos possam entender, né? Quando se trata de críticas destrutivas, o mais conveniente é fazer ouvidos moucos e saiba que essa pessoa não está aberta ao diálogo, pois se estivesse, em vez de julgar e atacar, mostraria uma atitude mais respeitosa e compreensiva. Não obstante, haverá casos em que seja necessário dar um basta na situação. Depois de, de tudo, quando estivermos que enfrentar males extremos, devemos recorrer à solução mais insensíveis. Nesses casos, responda sem se alterar e com frases breves que não dêem motivos às réplicas. Por exemplo, você pode dizer: não pode dar opinião sobre as coisas que você não conhece. Ou, creio que não entendeu e tampouco deseja viver em paz. Dessa forma, não aceito que me critique. Não critique sem pensar antes. Em geral, os homens julgam mais pelos olhos do que pela inteligência, pois todos podem ver, mas poucos compreendem o que vê. Disse Maquiavel séculos atrás. Gente, essa frase de Maquiavel, ela é muito atual, né? Eu sempre vivo aqui alertando a todos do grupo que no mundo só não falta amor, falta interpretação de texto também. Então eu chamo a atenção da gente para que nós possamos ler, reler, compreender, entender aquilo que foi lido. Porque senão a gente faz uma confusão dos diabos. E eu tenho visto muito isso. Então, olha que frase magnífica a do Maquiavel. Em geral, os homens julgam mais pelos olhos do que pela inteligência, pois todos podem ver, mas poucos compreendem o que vem, né? Podemos fazer a nossa própria frase e ainda assim mantermos sua vigência. Criticar por criticar significa que temos a língua fora do cérebro. E ainda pensando em nossas frases, essa é uma que a gente vive respondendo e dizendo para muitas pessoas quando somos criticados pessoalmente em alguma de nossas atitudes ou maneira de ser. Eu sempre digo o seguinte: a impressão que os outros têm ao meu respeito é problema deles. O que sou de fato é problema meu. Gente, é isso, né? Espero que os amigos tenham gostado do nosso quadro de hoje em relação à crítica e que todos nós possamos refletir melhor, né, em relação a isso, para não estarmos por aí fazendo julgamentos, pré-julgamentos e muitas vezes estamos aí condenando sem sequer analisar, sem sequer termos analisado o outro de uma maneira completa. E nós percebemos que esse recurso não nos cabe. Então, por mais que o outro tenha atitudes incoerentes que possam nos afetar, nós temos que
devotar para esse outro, muita, mas muita mesmo compreensão de nossa parte. Não sejamos feitos os demais que vão ali só atacar ou condenar. Não, façamos diferente, né? Vamos dar menos ouvido para que o outro pense a nosso respeito, ou o que ele acha da nossa atitude ou maneira de ser. Sejamos autênticos, sejamos originais, né? Porque a cada um segundo a sua obra. Então, meus amigos, cada um vai responder por aquilo que está fazendo de sua vida na atual existência. Então, o outro, eu não vou responder para o outro e o outro não vai responder por mim. Então, que cada um possa respeitar também a liberdade do outro e que esse outro possa fazer com essa liberdade a melhor forma e maneira de viver a sua própria vida sem dar tanta atenção na opinião alheia. Existem opiniões que devem ser realmente acatadas, mas existem aquelas que são destrutivas. Então, para essa, nós temos que fazer ouvidos mocos e seguir em frente. Muita paz para todos. Até o próximo sábado, se Deus assim